Queria que você colocasse, Andrezão, por favor, o Paulo Brax. O Paulo Brax vai errar e acertar como qualquer dirigente. Não sou amigo dele, não puxo o saco nem dele nem de ninguém, mas eu gosto, adoro essa postura do Paulo Brax. De chegar e dar a real. Tem, não tem, tá, não tá, vai, não vai, estamos nesse... Transparência com o torcedor é o que traz o torcedor para o projeto. Então o Paulo Brax tem sido muito importante, porque olha o que ele disse para o Breno Galante aí, veja. Mas eu diria que a negociação está muito bem avançada. Tá? Ela está caminhando muito bem e está avançada. Tá? Não são pontos principais de uma negociação, mas toda negociação pode não acontecer por detalhes. Tá? Mas está muito bem encaminhado e a gente acredita sim num desfecho positivo. Eu não vou remeter ao contrato anterior em detalhes, eu tenho os detalhes, mas eu te digo que é bem diferente, né, do contrato anterior, então nós estamos bem tranquilos. Ué, então tá aí, estou recebendo uma mensagem aqui. Ué, procede que estão reunidos agora para assinar? Vem aí, confere para nós. Ô, HG, não sei se estão reunidos agora não, mas tem gente do staff do Dudu desde ontem à noite não, aqui. Eu recebi aqui agora, pode conferir que estão reunidos agora. Informação boa. Tá contando, pô. Calma, informação boa. Elton não vai trabalhar com Elton. Não, relaxa. Mas é que tem uma pessoa do staff do Dudu aqui desde ontem, já preparando tudo. Dudu vai assinar até dezembro de 2027 com o Atlético. Cara, assim, não tem como. Thiago, mas vai ser até dezembro de 27. Mas não tem aquela questão de faz um contrato, aí não esse deve contrato ser. estica... Deve ser até dezembro de 2027 por pedido do Dudu. O Atlético aceitando uma exigência do staff do Dudu. E aí o salário um pouco inferior ao do Cruzeiro, era 1.800 no Cruzeiro, né? No Atlético vai ser ali entre 1.200 e 1.300. E, assim, só dá para cravar 100% depois que assinar. A gente já viu o que aconteceu entre Dudu e Cruzeiro no ano passado. A gente lembra que o Dudu chegou a falar que queria jogar no Corinthians em 2015 e acabou fechando com o Palmeiras. E ele estava na briga entre São Paulo e Palmeiras. Não estou duvidando da palavra do Dudu. Só que eu fiquei calejado em relação à postura do jogador em negociações. Não estou querendo dizer nada, só que, de fato, eu fiquei calejado. Então, a tendência é de que o Dudu, de fato, assine com o Atlético. O Atlético está bem empolgado com essa possibilidade de chegada. Eu acho que, se não for hoje, HG, no mais tardar, quarta-feira, Dudu já deve ser anunciado pelo Galo. Me falaram que esse anúncio seria amanhã. Sou precavido. Amanhã, independentemente do resultado de hoje. Me falaram que ia ser hoje. Mas eu sou precavido demais. Demais. Por isso que eu tô falando até quarta-feira aí, vai. Mas aí agora me chegou aqui, então, que estão reunidos agora já para assinatura. Pode ser já que assine hoje. Enfim, isto posto, a postura... pois não. Gosta? O quê? Dudu. Não. Cara, é aquele detalhe. Diante do que o Paulo Brax falou, eu, sinceramente, não tenho um acesso e nem nunca terei para saber se procede, que é metade do valor. Então, eu não acredito, não. Metade do valor sabe por quê que não acredito na metade do valor? Aliás, se for o Paulo Brax... Não é, o Thiago acabou de falar que não é. Não. É 2 terços, assim, um pouco mais de 2 terços. Pois é, que eu estou dizendo pelo seguinte, porque o Grêmio meteu uma proposta de 1,3 e estaria disposto a meter uma proposta no sábado agora, foi uma pessoa do Grêmio que me passou isso, de 1,5. Então ele não pode ter assinado com o Atlético, menos disso. Qual o justificativo? Pode, é dinheiro. Pode. Ele pode quer, ter o tempo de contrato, ele quer ficar aqui. Quer ficar aqui também. Ele quer ficar mais pro lado de cá. O sonho do Dudu mesmo era voltar a São Paulo. O filho tá lá, os filhos estão lá, um filho joga na mas ele foi oferecido ao Corinthians, ele não teria, a Mancha Verde não deixaria ele assumir lá, não. Eu também acho que não. Não deixaria. Eu também acho que não. Mas o Dudu aceitou a proposta do Corinthians, ele não teria paz lá, mas o Dudu tem predileção por estar mais próximo do Cruzeiro não tá com essa revolta toda. Eu tô vendo uma indiferença. Sério, não tô brincando, não. Mas eu também tô vendo a indiferença da torcida do Cruzeiro. Tipo assim, eu não tô vendo nenhum torcedor. A gente colocou aqui, gente, a maior parte da torcida do Cruzeiro. Mas eu não tô vendo torcedor lamentar. Eu vi um. Você viu? É porque essa parte da torcida do Cruzeiro está entendendo que o Cruzeiro desfez de um problema, e eu entendo assim também, que atrapalhava inclusive o desenvolvimento do time na temporada. Então, mas você fica aliviado pelo problema ir embora, mas mesmo assim você ainda tem raiva do problema, não? Você tem pelo menos um certo ranço do problema. E o problema vai continuar vivendo aqui, continuar tendo esse ranço com essas pessoas. É porque isso é particular de cada um. Isso aí eu acho que vai de cada um. Eu estou falando na minha bolha, por exemplo, assim, né? Tenho notado um problema a menos. Seguimos. Agora, assim, sobre o personagem do Dudu, ele precisa colocar a mão na consciência. Tudo que o Thiago acabou de falar,
a respeito do cronograma do Dudu para negociações. Ele não foi, ele estava acertado com o Corinthians, mas foi para o Palmeiras. Foi uma novela, uma grande novela que existiu naquela época, lá em 2015. 15. Se ele iria para São Paulo ou Corinthians, ele acertou com o Corinthians e foi para o Palmeiras. Isso, exatamente. Então virou aquela história do chapéu, né? Do chapéu, então beleza. Aí depois vem a saída do Dudu também da equipe do Palmeiras. Também já foi com ressalvas, né? Com farpas daqui, farpas dali, a questão dele com a Leila, toda a pressão, tudo que existiu com torcida organizada. Aí ele vem para o Cruzeiro. Também em um curto espaço de tempo, em 17 jogos, ele se apresenta bem. Chegamos a comentar aqui, o Dudu, entre os contratados, é o que vem jogando melhor, mas aí vem o problema extra, né? Que é o vestiário, que é o que pede numa reunião, que é o que vai levar para um dono de clube, como foi a reunião com o Pedrinho. A gente sabe do que rolou na reunião. Para quem não, a audiência rotativa, o Dudu chega a falar contra o Leonardo Jardim. Então, tudo isso pesou e veio a saída do Dudu. Agora, qual cabeça que entrará no Atlético? Que tipo de contrato o Atlético vai estar alinhando com esse jogador para que o Atlético também não sofra como os outros clubes sofreram? Tudo isso está no combo Dudu. Você está contratando um jogador que ele tem qualidade? Tem. O treinador, que é o Cuca, conhece o Dudu? Conhece o Dudu. Tem um plano para colocar o Dudu em campo e esse Dudu render? Tem um plano. Segundo o Cuca, tem um plano. Que o Cuca quer esse jogador. Então agora vem o combo Dudu. O que vai representar de eficiência para esse time do Atlético? Muito atleticano tem falado assim, o Atlético também dá certo quando contrata um jogador problema. Mas isso não é uma receita. Isso não é certo. As pessoas estão comparando com o Ronaldinho Gaúcho. Não, nada a ver. Não, com diversos jogadores. Com diversos jogadores. Com o Jô, com o Tardelli, com o Jô. E entre outros. A gente pode voltar no passado do Atlético. O Atlético tem, sim. Mas isso não é receita de bolo. Então, que o Dudu, é um pedido de que o Dudu coloque a mão na consciência. Porque para o Atlético pode ser também um problema quando foi no Palmeiras, como foi no Cruzeiro. Cara, isso é a mística, eu tenho certeza. né? Uma coisa eu tenho certeza. Isso é a mística do torcedor. Eu coloquei isso bem claro. Eu deixei isso bem claro. Falei, não tô falando. Porque o combo do Dudu é um problema. Guarde suas pedras, amigos. Eu tô só contrapondo aqui uma coisa. Eu estou concordando com você. Baixa a sua bola. Não. Falou com você, baixa a bola, guarda as pedras. Eu só falei para ele guardar as pedras só. Tô falando não estou guardando pedra. Isso tem a ver com a mística do torcedor. E você deixou claro. Mas eu acho que o Cuca sabe lidar com um cara assim. Só uma coisa que aconteceu. Deixa eu falar rapidinho. Desculpa aí, mano, guarda suas pedras. Como diria o outro, eu quero comentar a fala do Pipoca. Não, mas falando sério agora, aquele vídeo lá que eu te mostrei. Você sabe do que é? O nosso saudoso José. Carlos Lippe. Isso, exatamente. O Carlos, né? Esportivamente é um negócio muito mais arriscado para o Atlético do que já era para o Cruzeiro. Esportivamente. Não estou falando porque Concordo. o Dudu... Concordo. Entende? Isso. Concordo. Tecnicamente continua sendo o mesmo jogador, não continua? Sim. Mas ele veio para o Cruzeiro, esportivamente era um risco muito grande. Por conta do que aconteceu no Palmeiras. No Atlético ele chega depois do que aconteceu no Palmeiras e no Cruzeiro. Dose dupla. Isso. Ele aumentou e no Cruzeiro tem uma dose, foi o clube que formou e tal. Isso não quer dizer que ele não vai entrar em campo. Não vai. Carinho, tô falando do negócio, do risco do lado esportivo, olhando para o Atlético, instituição. Sim, mas tem um detalhe. E esse detalhe, rapidinho, o HG. O Cuca conhece muito o Dudu. E o Alexandre Matos, não conhece, não? Padrinho de casamento, inclusive. Mas não era treinador. São relações diferentes. O Matos não é o cara que vai botar. Você acha que o Matos prometeu titularidade para ele? Não sei. Porque no Atlético eu tenho certeza que não. Eu acho impossível acontecer isso, de verdade. De prometer titularidade, eu acho impossível. Então você está comigo. O Thiago acha. Qualquer clube. O Thiago acha que é diferente, eu concordo. Eu não quis comparar o Matos com. Cada um está no seu cargo. Olhando no organograma, quem é maior dentro do organograma? Quem é maior dentro de um clube de futebol? O CEO ou o técnico? Óbvio, o CEO. Dentro de um clube de futebol, sim, mas no campo o técnico manda e ele é absoluto. Thiago, e isso eu não coloquei essa questão eu acho que isso faz mais diferença em relação à manutenção do jogador do que só porque eu estou vendo muita gente, o Cuca conhece, o Cuca tem boa relação, tinha uma boa relação com alguém muito importante no Cruzeiro, é só isso. Mas eu não estou comparando pelo que com o HG tem trazido pra gente, não é alguém tão importante assim hoje.
Não, e culmina justamente no momento da saída dele. Aí eu tô falando do cargo ainda que a pessoa ocupa, não, sim, né? eu tô falando até ele estar lá com o CEO de futebol, aliás, independente da força que ele tem ou não. Assim, aliás, é só porque eu acho que quando a gente fala do Cuca, cara, é uma situação que vai ser diferente. Eu acho que talvez o cenário que a gente veja em breve no Atlético é do Cuca ganhando ainda mais força e se tornando um cara mais forte ali nos bastidores do clube. Em relação a quem? Tudo. Porque, deixa eu te falar um negócio. Você tem dúvida que quando passou pelo centro de inteligência do Galo lá, sei lá que porcaria que chama o tal do Siga, você tem dúvida que os caras apontaram problemas no Dudu? Eu não tenho. Porque não tem. A olho nu, a gente que não tem o mínimo de recurso, quando eu digo recurso, esses aplicativos, software e tal, a gente sabe que o Dudu tem um problema, aliás, pelo menos na minha cabeça, o Dudu tem uma questão física importante. Ele não consegue, para mim, ser intenso durante 90 minutos. Mas ele consegue ali durante 60, durante 65, talvez 70 minutos de uma partida. Talvez o centro de inteligência lá do Atlético, ele tenha apontado de forma negativa essa contratação. O Cuca ganhou essa queda de braço, meu amigo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. E sim, o Paulo Brax deu aí a informação falando que tá praticamente fechado com o Dudu. E aí a gente fica nessa expectativa aí das próximas horas, talvez amanhã, o anúncio da contratação do Dudu pelo nosso Galão da Massa. Preocupação é o quê? O que foi comentado aí no programa, né? Como o Dudu chega? Mas eu acho que como ele vai trabalhar com o Cuca, que é o cara que tá pedindo ele, né? Então a gente acredita que o Dudu vai se enquadrar no time, tá? O Cuca vai encontrar o lugar para ele jogar, mas também não vai ficar vai botar ele de titular direto. Vai depender do bom futebol dele. Então a gente fica nessa expectativa. A qualquer momento o Galo pode apresentar aí, dar a informação oficial da contratação do Dudu. Fique na expectativa desse jogo de mais tarde também contra o Juventude. Se Deus quiser, jogo fora, mas a gente precisa de uma vitória para sair até da zona do rebaixamento, que tá ridículo o posicionamento do Galo no Campeonato Brasileiro agora, certo que tá só no início, mas o Palmeiras já tá com 16 pontos, que é o líder, cara. A gente não pode deixar isso dessa maneira. E agora o Cruzeiro, nosso arqui-inimigo, tá com 13. Pô, a gente tá com 5, se eu não me engano, não é isso? Então, pelo amor de Deus, né? Vamos que vamos, meu Galo. Vamos reagir. Então, a gente conta aí com essa reação do nosso Galo, com esse jogo de hoje, se Deus quiser, a vitória. E logo, logo, a apresentação do Dudu para reforçar esse time, pra gente dar uma sequência melhor aí no Brasileirão também. Provavelmente ele chega aí na janela de junho. Então, quase acertado, Dudu, no Atlético Mineiro. Então, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final. Você concorda, discorda com tudo que foi falado aí no vídeo? Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.